Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ludicidade e regionalidade da seção 2.3, né? A gente viu sobre outras regiões, como por exemplo, deixa eu colocar aqui a região norte, nós vimos a região centro-oeste, os tipos de brincadeiras e os nomes, né, que são dados em diferentes regiões. Nós vimos também da região Nordeste e ficamos no último vídeo com a região Sul. E agora a gente vai para a região Sudeste, tá? Então, bora lá. Na região Sudeste, principalmente em Minas e em São Paulo, podemos ver grande parte das crianças brincando de Dom Frederico, que é aquelas brincadeiras de mão. Eu vi as três meninas, que é brincadeiras de ciranda, laranjas maduras, que é a brincadeira de ciranda também e peteca, ou seja, tanto né, numa região quanto de Minas Gerais quanto de São Paulo, veja que para a mesma brincadeira ciranda existem dois nomes, né, dados em diferentes regiões, ou desculpa, diferentes regiões, não, diferentes cidades, que é três meninas e laranjas maduras. E a brincadeira da peteca. Um ponto importante a destacar é que nas expressões de brincadeiras em diferentes regiões, as crianças elas reinventam, mudam seus nomes e simplesmente brincam. Os jogos de bolinhas de gude, por exemplo, podem também ser chamados, dependendo né, da região em que se encontram, como caçapinha, buracão, fubeca e barroca. Veja que a mesma brincadeira pode ser chamado de vários nomes, ou por vários nomes. E como aqui deixou bem claro para a gente que são as crianças, né, que reinventam, mudam de nome. O fato aqui o importante é que as crianças brinquem, coisa mais saudável, né? E para exemplificar o que a gente acabou de ver, tanto nesse vídeo inicialmente, quanto os vídeos anteriores, é que Meirelles, em 2007, ela fez uma pesquisa sobre nomes de brincadeiras em diferentes regiões e descobriu que a amarelinha é outro exemplo de variação no nome. Então, aí, como vocês estão vendo no slide, na Amazônia, a amarelinha é conhecida como pular macaca. Em Pernambuco, chama-se jogo de academia. No Rio Grande do Sul, o nome da brincadeira é sapata. No estado de Alagoas, chama-se amarelinha de avião. Você conhece alguma brincadeira por um nome diferente da nomeação que recebe hoje? Como você explicaria essa variedade no nome das brincadeiras? Além de nomes diferentes para a mesma brincadeira, no caso da amarelinha, por exemplo, podem variar as regras, o desenho da amarelinha, o objeto utilizado, que pode ser pedra ou um pedaço de vidro ou um pedaço de madeira. Antigamente, que eu ainda me lembro, é que a gente brincava com um pedaço de, quando não tinha pedra ou quando não era pedra,
a gente encontrava caco de telhas, essas telhas colonial, né, antiga. E a gente brincava e quebrava e fazia e sujava, né? Porque a gente riscava com tanto com o giz quanto também com a telha, né? Que fazia a marca e virava uma bagunça e uma brincadeira só. Então, o objeto utilizado para brincar poderia ser a pedra, caco de vidro, pedaço de telha, enfim. A quantidade de participantes. Então, a gente desenvolvia tanto o corpo, né, o movimento, quando não eram os números, né? Quando não era por numeração, era pelo alfabeto, as regras, né, que decidia uma hora de uma forma e depois de outra, a quantidade de crianças que queriam brincar, enfim. Para brincarmos de amarelinha, precisamos apenas de um espaço no chão e de crianças brincando. Agora, cabe-nos uma reflexão que retorna a você com uma questão a ser respondida. Por que essas brincadeiras não estão isentas da influência da indústria cultural e que resistem ao tempo e permanecem presentes nas expressões das crianças? Ou seja, há três pontos, né, para se pensar. A primeira é que essas brincadeiras elas não estão isentas, ou seja, as influências da indústria cultural vão influenciar essas brincadeiras, independente de qual sejam as brincadeiras. Então, elas não estão isentas da influência da indústria e que resiste ao tempo e que permanece presente nas expressões das crianças. Na parte onde tem faça você mesma, a Adriana, em 2004, né, explica que enquanto brinca, a criança ela expressa a cultura. Se os adultos preservarem as tradições e manifestações do seu povo, ensinando-lhes o valor que tais expressões têm. Então, para a Adriana, a atividade lúdica vincula-se a criar e preservar a cultura e seus significados. Mas fica uma questão também para a gente pensar e refletir. Hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo essa cultura sendo preservada, dessas brincadeiras. A gente vê as crianças nas ruas, em frente de casa, até nas escolas, né, nas quadras, brincando, como por exemplo, que nós acabamos de ver, né, a amarelinha. Será que estamos vendo essa, vamos dizer assim, essa união e reunião, né, chamando as crianças para brincar? Será que os adultos estão, como aqui foi falado por Adriana, né, preservando essas tradições das brincadeiras que antes nós tínhamos e hoje, né? Então fica aí uma reflexão para nós pensarmos, né? É, se essas brincadeiras que foram faladas aqui, que a gente conheceu de outras regiões, estão sendo preservadas culturalmente, né? Se os adultos estão, como é que eu posso dizer, deixando essas expressões e manifestações culturais para os nossos filhos, né? Para os filhos, né? Para as futuras gerações. Ou acabou. Então, fica aí para você também pensar. Dia do Brincar, né? 28 de maio. No caso da indústria cultural e suas articulações, né, com o brincar infantil,
Temos nas diferentes culturas crianças que estão livres do consumismo. Fontenelle, 2015, página 1, nos diz que o brincar resiste ao tempo e sobre essas crianças considera, na maior parte do tempo, as crianças encontram-se em grupo e labutam juntas. São cozinheiras, engenheiras, caçadoras, construtoras ou cuidadoras, evidenciando que nós, humanos, somos seres sociais, apesar da virtualidade atual, e que o brincar, em toda sua sutileza, nos vincula com outros no aqui e agora, mas também remotamente no tempo pela criação de cultura. Retalhos, tampinhas de garrafas, restos de brinquedos, pedras, cordas, galhos, barro, tudo serve à imaginação das crianças brincantes num território onde a regra é criar casas, jangadas, bonecas ou simplesmente relações. No dia 28 de maio, comemoramos o Dia do Brincar, um reconhecimento mundial de que o gesto infantil tem importância tanto para o desenvolvimento quanto para a aprendizagem infantil. Marques e Bichara, 2011, consideram que o brincar, independentemente da região, pode ser pensado enquanto recurso adaptativo necessário ao tipo de vida que as crianças vivenciam e, nesse sentido, requer variedade e flexibilidade no seu comportamento enquanto brincam. A relevância está na busca em compreender os fatores que promoveram variedades presentes nas brincadeiras, pois as diversas formas que as crianças encontram para brincar revelam a articulação entre cultura, lúdico e suas funções no desenvolvimento infantil. Então, bora lá, no Pesquise Mais, tem um documentário, isso está no livro didático, tem um documentário denominado Território do Brincar. É muito interessante e vale a pena ser visto. Nele, os autores Renata Meirelles e David ou Davi fazem uma viagem pelo Brasil, apresentando os diferentes gestos e movimentos das crianças enquanto brincam. E nesses gestos expressam conquistas, medos e descobertas. Ainda retrata que a ludicidade, além de ser prazer, é um espaço de expressão infantil, na qual a criança resolve problemas, aprende sobre a vida futura, exercita a sua cidadania sozinho ou no coletivo. É interessante analisarmos, né, fazermos essa busca, né, essa pesquisa que está aí disponível no livro didático, que você pode estar dando uma olhada para conhecer mais sobre a pesquisa que Meirelles fez em relação às brincadeiras, né, nas diversas regiões. Ela viajou pelo Brasil para entender, né, os nomes que são dados, né, as formas como são feitas e assim, o que pode ter sido aproveitado durante os momentos de brincadeira, né? Porque a gente já viu que não é simplesmente brincar por brincar como um esporte, vamos assim dizer, ou como um passatempo. Mas o que a criança, ao brincar, num tipo de brincadeira, ela tem como resultado, né? O que ela pode apresentar após ou durante, né, as brincadeiras e até antes, como é que elas vão decidir com quantas pessoas vão participar,
como assim alguém sabe como é que funciona aquela brincadeira, né? Sempre vai ter alguém que vai ser como se fosse o líder, né? Dizer, não é assim, é desse jeito, ou aquela criança que é mais tímida, um outro que vai estar junto, enfim, do início, o meio e o fim. Como é que as crianças se comportam, o que, que elas pensam, né? Como é que elas agem e o resultado final após a brincadeira. Então, Meirelles, ela fez essa pesquisa, né? Ela fez essa busca, ela viajou, né? Para descobrir, como aqui foi falado, né? Em relação ao nosso conteúdo, né? Que apresentou diferentes gestos, né? Às crianças, né? E movimentos das crianças enquanto brincam. Ela percebeu o gesto, como vou falar novamente, o gesto das crianças, as expressões, né? De medo, de descoberta, de conquistas, enfim, é importante que você leia, tá bom? Desculpa qualquer erro de pronúncia, dificuldade na fala, mas o importante é que você tem o material aí, tem o slide, né, disponível para você ler e reler, tá bom? Através deste vídeo. E se você gostou, deixa teu like, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? E até a próxima aula.